Olá, jovens, vamos à resolução de mais uma questão do Enem de 2022. Se você ainda não fez a leitura do enunciado da questão, dê um pause no vídeo e faça a leitura. Feita a leitura, vamos à resolução. Trata-se de uma colisão com um sistema que é feito para diminuir o impacto da batida. Então, nós temos aqui, no primeiro caso, citado uma colisão com uma barreira de pneus. Os carros de corrida podem bater aqui numa barreira, que é uma barreira de pneus. Então, vamos colocar aqui a primeira, são pneus. E o segundo impacto são contra blocos. Então, vamos colocar aqui a barreira feita de blocos. Nos dois casos, trata-se de uma colisão em que o veículo vai chegar com uma determinada velocidade nessa barreira. A velocidade de impacto, a velocidade inicial, nos dois casos é a mesma. Só que, de acordo com o texto, no pneu, o veículo ele vai retornar. O carro retorna com uma velocidade menor que a inicial. Então, vamos desenhar aqui uma velocidade final menor que a inicial. Já no caso dos blocos, o carro não volta, certo? Diferente dessa colisão com os pneus, não há volta do carro. Então, a velocidade final aqui é nula. E ele informa também que o tempo de colisão, ou seja, o tempo que leva para que a velocidade inicial volte a ser a velocidade final, mude da inicial para final nos pneus, é um tempo ΔTP, e o tempo que ocorre a colisão nos blocos, porque a velocidade do veículo vai de um valor inicial para zero, elas são iguais. Está falando aqui que é tão demorada nos blocos quanto a colisão com os pneus, ou seja, esses tempos, intervalos de tempos, TP e ΔT dos blocos são iguais. Esses tempos são idênticos. Bom, então agora como é que a gente faz para responder o que foi perguntado? Ele quer saber onde que a força na colisão foi maior, se é com a barreira de pneus, se é na de blocos, e também quer saber sobre a energia dissipada. A energia dissipada vai ser maior em qual delas? Ou tem uma alternativa, que é a letra C, que fala que é a mesma energia dissipada. Então, a gente pode começar fazendo pela força. A gente pode usar na resolução da questão o fato de que a força resultante que atua sobre o veículo, sobre o carro, é a variação da quantidade de movimento no tempo. Repare que aqui são vetores, força resultante é um vetor, variação da quantidade de movimento também é um vetor, e o tempo é o tempo de colisão, onde ocorre a variação na quantidade de movimento. Os tempos são idênticos. Então, como os tempos são idênticos, a gente pode dizer que essa força resultante, que é a força média, vai ser proporcional ao valor do ΔQ. O módulo da força é proporcional à variação da quantidade de movimento, uma vez que os tempos são iguais. Só que a quantidade de movimento tem uma grandeza vetorial. O ΔQ a gente calcula como sendo a quantidade de movimento final menos a quantidade de movimento inicial. Subtrair vetor é o mesmo que somar com o vetor oposto. É pegar a quantidade de movimento final e somar com o oposto da quantidade de movimento inicial. O que é o oposto da quantidade de movimento inicial? É a quantidade de movimento inicial no sentido oposto. Então, vamos fazer isso para cada um dos veículos. Vamos começar lá com o veículo, com o carro que bate nos pneus. A quantidade de movimento final é um vetor que aponta para o mesmo lado da velocidade final. É um vetorzinho aqui, ó, Q final, no caso da colisão com os pneus. E a quantidade de movimento inicial é um vetor que aponta para o lado da velocidade inicial, ou seja, um vetor para a esquerda, que é maior em módulo que o vetor quantidade de movimento final, porque a velocidade inicial é maior que a final.
Mas o oposto, o sinal menos lá, que tem na equação da quantidade de movimento inicial, é uma quantidade de movimento para a direita, esse é o menos Q inicial na barreira de pneus, e o que a gente está procurando é a soma desses dois vetores, o ΔQ. Quando você soma esses dois vetores que apontam para o mesmo lado, dá um vetor grandão, que é a variação da quantidade de movimento no impacto com a barreira de pneus. Vou fazer agora o mesmo raciocínio, só que para barreira feita de blocos. A quantidade de movimento, que é a quantidade de movimento final, é zero, porque não tem velocidade, então é um vetorzinho nulo. Quantidade de movimento final nos blocos é zero, é um vetor identicamente nulo. E a quantidade de movimento inicial é igual à quantidade de movimento inicial na barreira de pneus. Só que nós estamos procurando o oposto dela, o menos, é uma quantidade de movimento que tem o mesmo valor da situação na barreira de pneus. Essa é a quantidade de movimento inicial na colisão com os blocos. Quando você soma o vetor nulo com o vetor menos QB, dá um vetor para a direita que tem o mesmo tamanho do QB. Essa é a variação da quantidade de movimento na colisão com os blocos. Repara que o ΔQP tem um valor maior que o ΔQB. Isso significa que a força vai ser maior, então, na colisão com a barreira de pneus, uma vez que o ΔQ dos pneus é maior que o ΔQ dos blocos. Então, a gente já descobriu que a força que é feita nos blocos, ela é menor dos pneus. Então, a força na barreira de pneus é maior. Isso também a gente poderia concluir de uma outra maneira. A gente poderia verificar que nos pneus você tem que zerar a velocidade inicial e depois acrescentar mais uma velocidade. Isso demanda uma força. Nos blocos, você tem só que zerar a velocidade, não tem que acrescentar mais nada. Então, é uma força menor. Com relação à energia, é mais fácil a análise, porque a energia dissipada não é vetor, e a energia dissipada é a energia final menos a energia inicial. Então, a gente repara que nos pneus, a energia final ainda existe, ainda há uma velocidade. Então, a dissipação de energia não foi total. Já com os blocos, houve uma dissipação total da energia. A energia final é zero. Então, a energia dissipada nos blocos é a total do veículo. A energia nos pneus não é a total, porque ele continua tendo uma energia. Ou seja, a energia dissipada na colisão com os pneus é menor que a energia dissipada com os blocos. Então, a gente tem essas duas conclusões que nos permitem dizer que a resposta é a alternativa A. A força é maior na colisão com a barreira de pneus, está aqui colocado, maior na barreira de pneus, e a energia dissipada é maior na colisão com os blocos. Está aqui a energia dos blocos, porque é a energia total. Ok, jovens? Então está aí a resolução de mais uma questão. Um abraço.